iniciar aqui mais uma aula de matemática, né? E hoje, gente, eu quero trazer para vocês um conteúdo novo, certo? O pessoal está entrando ainda, mas eu quero já agradecer a presença de todos, que já contamos aí com a média de 11 pessoas, 12, 13 pessoas no grupo. Vocês estão de parabéns. Então, hoje, gente, vamos iniciar o estudo dos conjuntos, certo? Já é uma pré-etapa aí para a gente estudar as funções, certo? É o primeiro assunto aí do primeiro ano do ensino médio, e daí vamos tentar aqui estudar com detalhes essas partes aqui. Noções de conjunto. Primeiro, vamos entender o que significa o conjunto, o que o conjunto tem de tão interessante para ser estudado. Quando a gente vê a palavra conjunto, né, a gente já imagina que seria um agrupamento de certas coisas, né, de objetos, de pessoas, de animais, certo? De plantas, certo? Então, intuitivamente, no nosso dia a dia, a gente já pensa dessa forma. E aqui ele diz o seguinte, ó, o estudo de conjunto faz parte da base da matemática e por isso é necessário que admitamos como existentes os seguintes conceitos primitivos. Ou seja, vamos estudar aqui conjunto, elemento e pertinência entre os elementos de conjunto. Eu sempre digo que é bom você ter aí um papel e uma caneta na mão para anotar principalmente as coisas que estão aparecendo novas para você. Por exemplo, conjunto, ele diz aqui que é um agrupamento de objetos distintos denominado elementos do conjunto, certo? Mas na frente a gente vai ver alguns exemplos. Elemento são partes integrantes distintas que compõem o conjunto. E pertinência entre elementos de conjunto é a relação que associa o elemento ao conjunto, ou seja, é dizer se um elemento pertence àquele conjunto ou não pertence, certo? E aqui tem um exemplo aqui, ó, de conjuntos que você pode observar. Ele diz nesse primeiro aqui, ele pede o conjunto dos números primos. Então, a gente relembrando aí números primos, a gente tem 2, 3, 5, 7, 11. Isso aqui, gente, números primos, são números infinitos, viu? Não tem fim, mas cada númerozinho desse tem uma característica especial. Ele só pode ser dividido por um e ele mesmo. Por exemplo, 2 pode dividir por um, que dá 2, e 2 dá para dividir por 2 também, que vai dar 1. Ou seja, ele pode ser dividido por um e ele mesmo. Nenhum outro número consegue dividir esse número. É o caso do 3, é o caso do 5, é o caso do 7, do 11, certo? Então, o que é que a gente observa aqui? Por exemplo, se aparecer um 4 aqui, o 4 não pode ser um número primo, por quê? Porque ele pode ser dividido por um, beleza, tranquilo. Mas pode ser dividido por 2 e ainda pode ser dividido por ele mesmo. Então, ele tem 3 divisores aí, e com isso já quebra aí a ideia de número primo, certo? O número primo só tem apenas 2 divisores, que é um e ele mesmo. Então, os números primos, o conjunto dos números primos seria formado por estes números que estão aqui, uma característica bem especial. Não é qualquer número que entraria dentro desse conjunto. Beleza? Outro exemplo aqui que ele mostra é o conjunto das letras do alfabeto. Ou seja, não adianta eu colocar aqui uma letra grega, porque não faz parte do alfabeto. Eu poderia ter colocado até assim, do alfabeto brasileiro, para não dar margem, né, para a pessoa pensar, qualquer letra de todos os alfabetos aí, do russo, eu posso colocar. Não, mas vamos pensar aqui no alfabeto brasileiro. Então, seria todas as letras que compõem o nosso alfabeto. Então, esse agrupamento aí seria um conjunto das letras do alfabeto. E aí a gente segue, né? Anotação e descrição de um conjunto. O que é que a teoria diz? A teoria diz o seguinte, que conjuntos são geralmente expressos por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas. Então, eu posso representar um conjunto aqui embaixo pela letra D,
por exemplo, certo? E colocar os elementos aqui com letras minúsculas. Certo? Então, esse agrupamento aqui é um conjunto. É um conjunto formado pela letra B, C, D e E. É um conjunto que a gente criou agora. Mas só para ilustrar que todo conjunto ele é representado por letra maiúscula. Certo? Ele também pode ser representado por chaves, que são esses bichinhos aqui, esses símbolos aqui. E também por propriedade, né? Que a gente colocou aqui, a digitação não ficou tão legal, mas eu vou ajeitar isso aqui para vocês. Ó, esse conjunto B, esse aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, na verdade ele está dizendo o seguinte: x é inteiro e 5 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10. Isso aqui é um exemplo. Ele repetiu aqui, foi uma bagunça aqui, foi na digitação, viu, gente? Mas, na verdade, se quiser ajeitar, é isso aí. Certo? Então, o conjunto ele pode ser representado por letra maiúscula, pode ser representado por chaves, pode ser representado ainda por sentença, né? Ou chamado também de propriedade. Dessa forma que a gente fez aqui, é a chamada enumeração. Certo? Embora tenha letras aqui, mas a gente está ordenando aí os elementos, né, desse conjunto D. Já nesse B aqui, a gente colocou uma sentença, a gente disse, ó, o x, qualquer número que entrar aqui dentro, ele pode ser um número inteiro, ele deve ser um número inteiro, e tem que estar entre 5 e 10. Certo? Então, se você fosse montar esse conjunto aqui por enumeração, você ia colocar assim, ó, x é inteiro, né? Então, se ele é inteiro e está entre 5 e 10, eu ia colocar 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Transformando essa propriedade aqui, esse conjunto aqui em forma de propriedade, em uma forma numérica, certo? Então, você primeiro vai observar o que é que a propriedade está dizendo, o que é que ele está querendo, e daí você transforma aqui numa forma numérica, certo? Esse símbolo aqui, gente, é importante, viu? Ele sempre aparece em conjunto, certo? Menor ou igual, ou seja, ele pode ser menor ou igual, por causa desse tracinho aqui embaixo, e esse outro aqui é o maior ou igual. Na maioria dos casos, esses símbolos vão representar aí uma frase dentro aí do conjunto. Beleza? Eu pergunto, vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando ou ficou alguma dúvida? Estou tentando entender. Mas estou entendendo um pouquinho. Mais ou menos. Beleza. Eu sugiro, gente, que vocês anotem, viu? Tentem anotar alguma coisa aí, né, que nova que está aparecendo. Porque realmente, essa parte é muito teórica, mas a gente vai entender aqui com os exercícios. E de qualquer forma, eu espero que essa aula fique bem gravada, porque aí eu vou postar lá no YouTube. Coloco o link para vocês se quiserem ver novamente e tirar as dúvidas, certo? Esse assunto, gente, que a gente está falando agora, ele também vai ser a segunda atividade de vocês, certo? Eu vou disponibilizar ele para a direção imprimir para aqueles que não têm acesso à internet, e para os que já têm acesso, eu vou disponibilizar também lá no grupo depois esse exercício, né, com esse assunto para que vocês possam participar. Então, vamos aqui para o próximo slide, que vai falar justamente da pertinência, ou seja, dizer se um número pertence ou não. Na teoria diz o seguinte, ó,
Podemos relacionar um elemento e um conjunto através da relação de pertinência. Ou seja, se X faz parte do conjunto A, dizemos que X pertence a A. E vai ler se X pertence a A. Se um elemento Y não pertence ao conjunto A, escrevemos que Y não pertence a A. Ou seja, anota esse símbolozinho aí, ó, que é esse símbolo parecido com E, que significa pertence. Um número pertence ao conjunto ou um número não pertence ao conjunto. Não pertence é com esse traço aqui. Então, não pertence. Certo? Então, esses símbolos aí gostam muito de aparecer, viu? Vou até colocar aqui os outros, né? Maior, menor, esse C contido, certo? Às vezes aparece esse Czinho aí, não é bem um C, gente, mas parece muito com C, então ele representa a palavra contido, está dentro, certo? Então, são símbolos que na maioria dos casos, quando for aparecendo aí nos exercícios, a gente vai relembrando ele, né? Ou estudando ele. Aqui, continuando a teoria, ele diz o seguinte: graficamente, a pertinência é representada por um ponto no interior de uma curva fechada do plano. Esse tipo de representação é conhecida como diagrama de Venn. Ou seja, é importante isso, o que ele lembrou aqui. Um conjunto, eu disse a vocês que pode ser representado por uma letra maiúscula, lembra no slide anterior? Vou até voltar. Ó, uma letra maiúscula com a enumeração pode ser representada em forma de propriedade. E aqui, ele pode também ser representado por um círculo. Não é bem um círculo, mas uma região delimitada aí, onde você coloca os elementos aqui dentro. A, B, C, D, números. Ou seja, você vai continuar representando ele por uma letra maiúscula, que é o caso aqui da figura, ó, e todos os elementos ficam dentro desse conjunto. Se por acaso tiver um elemento fora, que é o caso aqui do Y, então a gente pode usar a relação de pertinência para justamente dizer se pertence ou não. Por exemplo, se A, ele está falando desse conjunto aqui, se A é igual a 1, 2, 3, ou seja, se ele tivesse aqui 1, 2 e 3 dentro dele, temos que 2 pertence ao conjunto A, né? 2 está dentro, ó. 2 pertence ao conjunto A. E 7 não pertence ao conjunto A. Ou seja, tem algum 7 aqui dentro? Não tem. Então, 7 não pertence ao conjunto A. Certo? Isso é uma coisa, gente, bem tranquila se você observar e vai depender muito da sua interpretação sobre a situação. Certo? Eu acho que o próximo slide até já vem com exemplos e exercícios. Olha só, já vem com exercício. Que a gente vai agora tentar aqui esclarecer a vocês como vocês devem fazer, né? Esse tipo de coisa. Ele diz o seguinte aqui, gente. Indique se cada um dos elementos, aí tem aqui os elementos, ó, menos 4, 1 sobre 3, 3 e 0,25 pertence ou não a cada um desses conjuntos. Ou seja, você vai utilizar aqui o símbolo de pertence ou o símbolo de não pertence. Beleza? Mas você vai ter que analisar aqui, ó. Aqui estão os conjuntos. E todos eles vieram em forma de propriedade. Certo? Primeiro, antes de a gente fazer esse exercício, eu quero relembrar algumas coisas a vocês aqui. Conjuntos numéricos, isso aqui não está no slide, viu, gente? Quem quiser anotar é bom.
Conjunto numérico, a gente vai ter alguns aqui que a gente vai precisar aí no estudo das funções. Inclusive, quando a gente estava resolvendo aí a primeira atividade, né, a avaliação diagnóstica, a gente falou um pouco sobre eles. Mas agora a gente vai relatar cada um deles aqui de forma resumida, mas vamos relembrar. Primeiro, existe o conjunto dos números naturais. Que conjuntos são esses, gente? Ele é representado pela letra N e são o conjunto dos números positivos, começando do zero e indo aí até o infinito. Esse é o conjunto dos números naturais, certo? Esse conjunto, gente, ele só tem duas operações importantes aqui, que é a operação de somar, vou colocar aqui da maneira matematicamente falando, adição e multiplicação. Ou seja, o que é que significa isso? Significa dizer que esse conjunto dos números naturais você pode fazer conta de mais e de vezes aqui a troco de caixa, sem nenhum problema, certo? Mas se você for fazer subtração e divisão, se você for diminuir ou for dividir, aí você começa já a se preocupar porque pode ter problema. Como assim, professor? Por exemplo, se você pegar aqui 1 menos 2, não vai dar certo nesse conjunto dos números naturais. Se aqui o exercício estivesse pedindo o resultado da sentença ou da expressão matemática de 1 menos 2, vai ser um resultado que está dentro do conjunto dos números naturais. Você já ia dizer que isso não era verdade. Era falso. Por quê? Porque 1 menos 2, gente, 1 é positivo e 2 é negativo, ou seja, a resposta aqui, né, vai ser negativa. Você tem 1 de saldo e vai lá e tira 2, você vai ficar devendo 1. Então, esse menos 1 aqui, se você observar, ó, não está dentro desse conjunto dos números naturais, certo? Então, quando você for fazer a conta de menos, você não sabia disso, mas agora você está sabendo que no conjunto dos números naturais, você pode fazer a conta de menos? Pode, mas vai ter que ter cuidado com ela, porque em algumas situações não vai dar certo. Beleza? E daí, gente? Mas aí você pode fazer adição e multiplicação aí sem problema nenhum, certo? E daí, quando a gente começa a ter esses problemas, né, de divisão, de subtração, aí começa a surgir outro conjunto, que é o caso aqui do conjunto. Deixa eu até mudar aqui. Vou dar a cor da caneta aqui vai ficar mais interessante. Aí você tem um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Ou seja, a conta que você não podia fazer lá no conjunto dos números naturais, que era a conta de menos, agora você vai poder fazer. Esse conjunto é representado pela letra Z, certo? E são os números negativos, né? E os números positivos. Certo? Então, a gente já viu aqui que tem dois conjuntos aqui. Tem mais, né? A gente vai ver aqui resumido. Certo? E nesse conjunto você já pode fazer a conta de multiplicação, a conta de mais, a conta de subtração de menos, né? Mas a de divisão você ainda já vai ter problema. Certo? Se, por exemplo, você tiver aqui 2 positivo dividido aqui por 5,
por exemplo, a resposta vai ser 0,2. É isso mesmo? Só conferindo aí. Aliás, 0,4. Aí eu pergunto a vocês, 0,4. Cadê aqui minha caneta? 0,4, gente. Está dentro desse conjunto? Está dentro do conjunto dos números inteiros? Lógico que não. Por quê? Porque os números inteiros, o próprio nome já diz, o número tem que ser inteiro, não pode ser número com vírgula. Certo? Então, surgiu um novo problema. Aí foi criado um novo conjunto, né, que é chamado conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. E esse conjunto, gente, ele é representado por essa letra Q, certo? E o que é esse conjunto? Ele vem em forma de sentença também, mas para nós entendermos melhor, são conjuntos que envolvem aí as frações, os números positivos e negativos também, as frações, o zero, os números com vírgula, né, no caso do 0,4, as frações positivas, os números positivos, certo? Ou seja, ele abrange todos os outros conjuntos, né? O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, que era coisa que a gente estudava lá, né, no ensino fundamental, mas não sabia que era conjunto, né? Então, agora a gente sabe que o conjunto dos números naturais, existe o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, existe o conjunto dos números racionais, e aí, gente, a maioria dos problemas aqui foram resolvidos, né? Você poderia fazer a conta de mais, de menos, de dividir, de multiplicar, mas surgiu um problema aí que já não foi mais com operação, e sim com representação de alguns números, como, por exemplo, uma raiz quadrada de 3, que não tem um valor exato. Certo? Por exemplo, o número π, que também não tem um valor exato. Então, esse problema que surgiu foi criado um conjunto só para esse tipo de coisa, certo? Que a gente vai representar agora em seguida. Então, a gente começou a ter o conjunto dos números irracionais, que é representado por esse I aí, esses dois traços, né? E são o quê? São as raízes de 3, número π, certo? Uma infinidade de números aí, mas na maioria deles, né, o número de Euler, na maioria deles são números que a gente conhece aí, né? Números conhecidos. Os que mais caem são números conhecidos como raiz de 3, raiz de 5, e por aí vai, certo? Então, esse conjunto que surgiu aqui foi chamado de conjunto dos números irracionais. Daí, gente, não satisfeito ainda com essa quantidade de conjuntos criados, foi criado um conjunto aí para juntar todo mundo num canto só. Foi criado aí o conjunto, deixa eu aumentar a nossa tela aqui,
Pronto, então a gente tem nesses conjuntos aqui, foi criado um conjunto aí, foi criado um conjunto para que a gente pudesse englobar todo mundo. E que conjunto foi esse? Conjunto dos números reais, que foi representado aqui, Valquíria, pela letra R. E nele continha todos os números que a gente viu aqui até agora. Tinha os números negativos, tinha as frações, tinha o zero, tinha os números positivos, tinha as raízes de 3, o π. Todo mundo estava dentro desse conjunto agora, do conjunto dos números reais. E daí resolveu em parte grande problema da matemática, vindo aí surgir novos conjuntos aí para estudos posteriores, como é o caso do conjunto dos números complexos, que não vem um caso agora da gente falar dele, certo? Mas, professor, para que o senhor trouxe esse estudo do conjunto dos conjuntos numéricos para essa questão? Porque se você observar agora, né, para a questão, não sei se está dando para ver, mas eu vou ler aqui para vocês. Ó. A questão diz o seguinte: indique-se cada um dos elementos. Aí tem aqui os elementos menos 4, 1 sobre 3, tem o elemento 3 e tem o elemento 0,25. Pertence ou não pertence a cada conjunto. Aí, se a gente pegar o primeiro conjunto, tem dizendo assim, Guilherme. Ele tem dizendo o seguinte, ó, x tal que x é um número inteiro. Um número inteiro. Ou seja, pertence a z. Então, nesse conjunto, a gente pode, se quiser, representar ele até por um diagrama, né, que é chamado diagrama de Venn. Essa área aqui delimitada, né, com esses elementos dentro que a gente vai colocar, é chamado de diagrama de Venn. Aí ele está dizendo aqui no conjunto A, né, que os números que você pode colocar aqui dentro desse conjunto são números inteiros. Então eu pergunto a vocês, o menos 4, que é o primeiro elemento que ele colocou lá na lista, o menos 4 pode vir para dentro desse conjunto A? Não. O menos 4? O menos 4 ele é um número inteiro, ele faz parte do conjunto dos números inteiros? Não. Ele é um número negativo. Tá aqui, ó. Menos 4 é um número negativo. O conjunto dos números inteiros, ele trata dos números positivos e negativos. Então, nesse caso, se o 4 é negativo, então 4 ele pode vir para cá. Ele pode fazer parte desse conjunto. Certo? Mas o próximo número, Valquíria, já não pode, ó. 1 sobre 3. 1 sobre 3, ele não está dentro do conjunto dos números inteiros, ó, o conjunto Z. Ele não está dentro do conjunto Z. Ele vai estar lá dentro do conjunto racional. Ele está aqui em forma de fração. Ó. Certo? Então, ele não está dentro desse conjunto Z, então eu não posso colocar ele aí dentro. Aí o próximo número é o 3. Eu posso colocar o 3 aqui dentro? Sim ou não? Pode. Pode, né? Por quê? Porque ele está tratando aqui de conjunto dos números inteiros. E os números inteiros têm números positivos e números negativos. E o 3, ele é um número positivo. Então, eu posso colocar aqui dentro também.
E o 0,25, posso colocar? Posso, Guilherme? Amanda, Adriele. Eu acho que não, professor. Pode não, né? Porque aí é número com vírgula, e como a gente está montando um conjunto dos números inteiros aqui, então ele não pode participar, certo? Então, nesse conjunto A, apesar do desenho não ter ficado tão legal, só pode entrar os números inteiros. E nessa lista que ele deu aí no exercício, somente o -4 e o 3 faz parte dessa categoria. Então, você respondeu aí o primeiro item, que é o item A, esse aqui, ó. Agora vamos para o B. Olha o B, o que é que diz? Ele é um conjunto, vem em forma de sentença também, ou seja, de propriedade. Ele diz que x tal que, esse traço, gente, representa a palavra tal que, viu? Se quiser anotar também é bom. Então, conjunto B, ele é formado por x tal que x é um número, aliás, é menor do que 1. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Você não precisa nem memorizar isso aqui. X tal que x. Isso aqui é uma nomenclatura comum nos conjuntos, né? Uma forma matemática de falar os conjuntos, certo? Mas o que vai interessar para você, nesse caso aqui, é esse pedaço, ó, x menor do que 1. Ou seja, você pode montar um conjunto aqui, em forma de círculo também aqui, contendo os números da lista que ele deu, né? Que são menores do que 1. Que números eu posso colocar aqui? Pode falar. O -4 eu posso colocar? O -4 ele é maior ou menor do que 1? Menor. Então eu posso colocar, né? Já que esse símbolozinho aqui, ó, indica menor. Então, -4 eu posso colocar aqui dentro. O próximo é 1 sobre 3. Eu posso colocar aqui dentro? Pensa aí. 1 sobre 3. 1 sobre 3, gente, é uma fração. É como se eu pegasse e dividisse R$ 1 para 3 pessoas. Quanto centavo cada uma vai receber? Na minha cabeça aqui vai ser uns 3 centavos. 33, né? Aí eu pergunto, 33 centavos é menor do que 1? É. É, com certeza. Então ele vai entrar também. Então posso colocar aqui nesse conjunto, ó, 1 sobre 3. Aí o próximo da lista é o 3. O 3 eu posso colocar? Não, por quê? Porque o símbolo aqui é de menor do que 1. Os números têm que ser menores do que 1. Então não posso colocar, certo? Mas já o 0,25 eu posso. Por quê? Porque 0,25 é menor do que 1. Então está aqui dentro. Deu para entender, gente? Se eu deixar o restante para vocês fazerem em casa aí, e depois me enviar, ou na próxima aula mostrar, dá certo? Mais ou menos, Clarissa? Vamos pensar aqui Vamos fazer o C, né? Vamos concluir essa questão, que é a próxima, 2, a 3 e a 4. A gente vê na próxima aula, ou eu deixo para vocês fazerem, certo? Certo. Eu vou apagar essa parte aqui. Lembrando, gente, que a resposta, viu, não é isso tudo não, que eu falei dos conjuntos. Isso aqui é para você anotar fora a parte.
A resposta da questão é essa coluna aqui, ó. E é essa parte que eu vou usar agora. O próximo conjunto, gente, ele é formado pelo C igual a X tal que 15x menos 5 é igual a zero. Aí já começa a dificultar um pouquinho, certo? Porque já veio uma equação, né? Veio uma equação que você vai precisar resolver. Aí você olha para a estrutura, né, do conjunto e você vê que o que interessa para você é, na verdade, essa parte. Essa outra aqui, x tal que, não é necessário você utilizar. Você vai olhar para isso aqui. Então, você tem 15x menos 5 igual a zero. Como é uma equação, gente, toda equação você precisa resolver e encontrar o valor da letra. Então, a letra aqui é x, você vai lutar aí para encontrar o valor dela. Vai ficar 15x igual. Esse 5 está negativo, eu passo para o outro membro positivo. E daí eu vou descobrir que x é igual a 5 dividido por 15. Por quê? Porque o 15 está multiplicando, Valquíria. E 15 vai passar para o outro lado dividindo. Aqui, gente, a gente tem uma fração que pode ser simplificada por 5. 5 dividido por 5 dá 1, e 15 dividido por 5 deu 3. Então, eu tenho o valor 1 sobre 3. Em outras palavras, esse conjunto aqui agora pode ser representado assim, ó. C é igual a x tal que x é igual a 1 sobre 3. Ou seja, tem um elemento só nesse conjunto. Que elemento é esse? 1 sobre 3. Então, o conjunto C, dentro dele vai ficar somente um daqueles elementos que a gente listou lá no começo do exercício. Tem menos 4, tem 1 sobre 3, tem 3 e tem 0,25. O único que vem para cá, para esse conjunto C, vai ser 1 sobre 3. Deu para entender, gente? E aí, para a gente finalizar a aula de hoje também, esse exercício, vamos fazer aqui o último, né, que é o conjunto D. Fazer aqui embaixo. D é igual a x tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1 sobre 4. Ou seja, vamos interpretar agora o que é que isso está significando. Ele está dizendo que os valores de D, eles têm que estar entre menos 2 negativo e 1 quarto. Se a gente dividir 1 quarto, 1 dividido para 4 vai dar 0,25. Ou seja, ele pode estar entre menos 2 e 0,25. Ele, inclusive, pode ser o 0,25. Então, já que ele pode ser o 0,25, vamos representar ele de uma forma diferente agora, né? Vamos representar ele de forma numérica, entre chaves. Então, quem é que está dessa lista aqui? Beleza, Angélica. Eu já estou concluindo também. A gente vai colocar numericamente aqui, gente, os números que eu posso colocar dentro desse conjunto. O primeiro é menos 4. Eu posso colocar menos 4 dentro desse conjunto? Não, professor. Por quê? Porque menos 4 ele vai ser menor do que menos 2 nos números negativos. Se você pegar e fazer aqui ó, os números negativos, você vai ter menos 4, aí vem descendo menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Se o número tem que estar entre menos 2 e 0,25, então menos 4 aqui está fora. Não vamos colocar. O próximo da lista é 1 sobre 3. Eu acho que foi Guilherme que dividiu aí, deu 0,33, né?
0,33, gente, já passa de 25 centavos. Então, também não posso colocar. Lembre-se que os números têm que estar entre menos 2 e 0,25. Logicamente, o próximo número, que é o 3, está aqui, ó, também não pode ser colocado aí, porque ele é maior do que 0,25. Então, o único que a gente vai colocar aqui é exatamente o 0,25. Ok? Então, gente, essa foi a parte mais teórica aí desse conteúdo, certo? Eu acredito que a gravação da aula deu certo e eu vou postar lá e mandar o link para vocês analisarem, certo? Na próxima aula, que será quinta-feira, a gente entra e resolve mais um exercício e vai ficar faltando 2 que eu vou disponibilizar ainda essa semana para que vocês façam. Aí vai ter aí mais uma semana aí para vocês entregar, certo? Então, eu agradeço a presença de todos, gente. Eu vou tirar um print aqui só para confirmar a presença de vocês, lembrando que vou colocar os que saíram também. Mas, desde já, agradeço a presença de todos e até uma próxima aula. Até. Boa tarde, professor. Boa tarde.